alunos, vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Diferente da aula de ciências que a professora resolveu com vocês os exercícios, na aula de língua portuguesa a professora não vai resolver, tá? Eu vou aqui explicar como vocês vão fazer os exercícios, vocês vão ler o texto sozinhos, interpretar o que vocês estão lendo, então leiam esse texto com bastante atenção, com calma, tá? Leiam 2 vezes se necessário, 3 vezes se necessário. Compreendam o que está acontecendo na história. E daí nós vamos fazer as atividades, a professora vai explicar, vocês vão fazer. Quem tiver dúvida, chama a professora que eu vou dar uma ajudadinha, tá? Vocês vão mandar a foto da atividade feita para a professora e a professora vai corrigir com vocês, tá bom? Então, vocês vão abrir lá na página 7, na nossa apostila de conteúdos de língua portuguesa. Vocês vão ver um conto, que é o conto da galinha preguiçosa, tá? Então, aqui, esse conto está na página 7, 8 e 9. É uma historinha bem legal, bem divertida. A professora acredita que vocês vão gostar da historinha, tá? Ela é interessante, ela é bem legalzinha. Então, vocês vão ler com bastante atenção. Prestem atenção nos detalhes da história, prestem atenção em quem são os personagens da história, qual é o local que está acontecendo a história, o que conta de interessante na história, se tem narrador, se esse narrador é um personagem que participa da história ou é alguém que está olhando a história de fora. Então, façam a leitura prestando atenção em todos esses detalhes, tá bom? Após fazer a leitura, vocês vão fazer as atividades da página 10 e da página 11, tá bom? Quem tá sem apostila, a professora já colocou o xerox na mochilinha de vocês ontem, né? A professora no final da aula entregou para todos. Eu vou comentar um pouco sobre cada exercício, então vocês vão assistindo aqui, tá? Pausem o vídeo, vão lá e leiam a história, quantas vezes for necessário. Após ler a história, vocês voltam aqui e dá o play novamente no vídeo, que daí a professora vai comentar um pouco sobre os exercícios e vocês vão responder, tá? Lá no exercício 2, nós temos uma pergunta que é: quem são os personagens da história Galinha Preguiçosa? Então, você vai ler com atenção o texto e vai escrever aqui quem são os personagens. São 3 personagens ali que têm relevância na história. Então, vocês vão escrever aqui quem são os personagens. Abaixo do exercício 2, nós temos aqui uma descrição do que é um personagem. Personagens são aqueles que praticam as ações na história, né? São aqueles que estão fazendo as coisas da história. Vão responder certinho, bonitinho, com a letra bem caprichosa. Vamos para o exercício 3. Em que espaço se desenvolvem as ações do conto? Abaixo do exercício 3 tem uma explicação sobre o que é o espaço. Espaço é o lugar em que a história acontece. Também pode ser chamado de ambiente. Então, vocês vão prestar atenção ao ler o texto, né? Ao ler o conto da galinha preguiçosa. Qual é o lugar que está acontecendo a história? Tem um lugar ali que está acontecendo. A maioria da história se passa nesse local. Então, vocês vão escrever aqui para a professora qual é esse local, tá bom? No exercício 3... é esse daí do espaço, né? Vamos para o 4. Quem conta a história da galinha preguiçosa? Vocês vão ler o texto e dizer aqui para a professora se quem conta a história é um personagem que está vivendo a história ou um narrador que está vendo a história de fora. Então, vocês vão escrever se é um personagem ou se é um narrador. Depois, no exercício 5, está perguntando se o narrador participa da história. Se esse narrador é um personagem, ele participa, então vocês vão colocar aqui sim. Se esse narrador não participa da história em momento algum, então vocês vão colocar aqui não. Narrador é quem conta a história. Ele pode ou não participar dela, né? Se ele participa, ele também é um personagem. Se ele não participa, ele é apenas um narrador, tá bom? No exercício 6... quanto tempo se passa desde que o homem encontra o ovo de ouro até o fim das ações da história? Vocês vão ler o texto com atenção e tentar entender se esse tempo que se passa ele está claro e objetivo ou se não dá para saber com certeza, tá? Se estiver claro e objetivo, vai ter uma definição de tempo. Por exemplo, 5 anos após, 3 meses depois. Vocês vão ler essa quantidade de tempo. Se não estiver claro, vai ficar assim, algum tempo depois, alguns dias depois, mais tarde, então não vai ficar claro.
Leiam a história com atenção e tentem identificar se esse tempo está claro na história ou se não dá para saber com certeza, tá bom? Depois de fazer isso, de responder a 6, aí vocês vão marcar o X na opção correta aqui do exercício 7. O conto apresenta um tempo impreciso ou preciso? Se lá estiver um tempo exato, por exemplo, 5 anos após, 2 meses depois, então é um tempo preciso. Você sabe quanto tempo se passou, vocês vão marcar o X no preciso. Se na história não ficar definido o tempo, tipo alguns dias, mais tarde, um pouco depois, então você não sabe com exatidão quanto tempo se passou. Aí vocês vão marcar o X no impreciso. Por isso que vocês devem ler a história várias vezes e compreender o que está sendo dito ali naquele conto, tá? O tempo indica a duração das ações vividas pelos personagens. Então, tem histórias que se passam apenas em uma conversa de minutos. Tem história que se passa em meses, em anos. Então, só lendo a história com atenção para saber quanto tempo se passou aí, tá bom? No exercício 8, já lá na página 11, vocês vão reler esse trecho do conto. A galinha parece que adivinhava, porque lá estava o ovo, faiscando no chão do galinheiro. Compraram um cavalo, contrataram um rapaz do vizinho e a moça para fazer o trabalho da casa. Por algum tempo o casal viveu muito bem, mas logo se fizeram necessárias umas 20 ou 30 coisas novas. Acho essa galinha muito lenta para pôr ovos, disse a mulher ao marido. Na letra A, está nos perguntando de por que na primeira frase a palavra galinha foi grafada com uma letra inicial maiúscula e na última com uma letra inicial minúscula. Isso daqui é uma questão que vocês aprenderam, né, esse tipo de grafia, desde quando vocês começaram a ser alfabetizados. Nós usamos a letra maiúscula quando nós estamos começando, né, iniciando uma frase em um texto. Também quando nós trazemos um nome próprio, né, o nome de um lugar, o nome de um animal, o nome de alguma coisa. Nós usamos as letras minúsculas quando nós estamos nos referindo aos adjetivos e substantivos comuns, por exemplo, o cachorro, qualquer cachorro da rua, não alguém que se chama cachorro, a mesa, a cadeira, a porta, né, o lago, a galinha, né? Então, vocês têm que diferenciar se com a letra maiúscula se refere ao nome da galinha e com a letra minúscula talvez se refira a uma galinha comum, qualquer galinha, raça, espécie, galinha. Tá bom? Prestem atenção na leitura, leiam novamente que vocês vão entender, tá? Na letra B, o que significa dizer que o ovo estava faiscando no chão do galinheiro? Leiam novamente, o ovo faiscando no chão do galinheiro. Lembrem de como se comporta uma faísca e pensem num ovo lá no galinheiro com esse tipo de comportamento. Bom, se vocês ficarem com dúvida nessa daqui, chama o professor que eu vou dar uma ajudadinha, tá? E por fim, a última questão que vocês vão fazer é o exercício 9. No conto, a passagem do tempo é feita por meio de marcadores temporais. Entre as frases a seguir, assinale aquelas que apresentam esses marcadores. Então, vocês vão ler as frases que estão aqui no exercício 9 e algumas delas dá a entender que se passou algum tempo. Então, se vocês identificarem que passou algum tempo naquela frase, vocês vão marcar um xizinho. Se vocês lerem a frase e não está falando nada de tempo nenhum, de nada, então vocês não precisam marcar, tá bom? E a letra A, copie os marcadores temporais que você identificou. Na frase que você marcou um X, você vai copiar a palavra que te fez identificar que aquilo passou algum tempo. Ou talvez o conjuntinho de palavras. Tá bom, pessoal? Então, para hoje, em língua portuguesa, vocês vão ler o texto do Conto da Galinha Preguiçosa e fazer essas atividades da página 10 e da página 11. Volta o vídeo, pega a explicação da professora. Nesse aqui eu não vou dar as respostas, né, como eu fiz em ciências, porque ciência o objetivo era outro, era dar uma introdução ao conteúdo. Aqui é a leitura e compreensão de texto. Então, vocês têm que fazer por si só. É claro que, se for pedindo ajuda, a professora vai ajudando. Depois, quando vocês mandarem a foto das atividades, a professora já faz a correção do que está certo e do que está errado para vocês arrumarem, tá bom? Por hoje é só, meus queridos. Tenham todos um bom feriado, um bom descanso, aproveitem.
E na quarta-feira nós vamos nos ver lá na escola presencialmente, né? Se o calendário não mudar, talvez aconteça alguma coisa aí. Mas a princípio nós vamos seguir o nosso calendário escolar. Na quarta-feira nós temos aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!